Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e antes de falar sobre o Newton, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo aqui e também passar na página do Catarse para apoiar aqui o canal e também ter diversas vantagens, como participar de grupos de discussão do WhatsApp, Facebook e participar de sorteios de vez em quando aqui no canal, fora outras coisas que ainda podem serem desbloqueadas alcançando algumas metas no projeto. Beleza? Então vamos falar aqui do Newton, um jogo que vai ser lançado pela MeepleBR ainda em 2018, no final do ano, cerca de novembro ou dezembro. Se você já estiver vendo esse vídeo depois disso, o jogo provavelmente já está disponível para você comprar aqui no Brasil. Pelo menos isso foi o que eles me falaram no Diversão Offline do Rio, que você também já deve ter visto o vídeo de preview que eu fiz lá com o Fábio da MeepleBR. Então, gente, o Newton, que é um jogo que lembra muito, no seu aspecto visual e até mesmo temático, o Lorenzo, que também foi lançado aqui no Brasil pela MeepleBR, que é do mesmo designer, inclusive o Simone Luciani, designer aí de jogos como Tzolk'in, Viagens de Marco Polo e o próprio Lorenzo também. O Newton, que é um jogo de otimização de ações, né? Ele tem basicamente 5 ações possíveis para você fazer na sua prateleira, que você vai fazendo com as cartas, com os símbolos das ações. Só que a carta ela tem uma força que vai variando de acordo com o número de símbolos daquela ação que tem presente no seu tabuleiro. E aí, o mais interessante é que como você, no final da rodada, você tem que escolher uma carta que você jogou para ir para baixo do seu tabuleiro, as suas ações vão ficando mais fortes ao longo do jogo. Você vai adquirindo novas cartas também. Então, no início do jogo, você está fazendo ação de força 1, ou até mesmo de força 2, dependendo do tabuleiro que você pegou, porque o tabuleiro dos jogadores eles são assimétricos. Eles ajudam aí nesse sentido, são 4 tabuleiros, tem 4 ações, só não tem a ação de aula, que é a ação de pegar carta, porque ficaria muito desequilibrado, obviamente, um jogador na primeira rodada já pegando uma carta de força 2. Então você tem tabuleiro de tecnologia, de viagem, de trabalho e de estudo. E com isso você está ali fazendo ações mais fracas. Ao longo do jogo você pode adquirir novos símbolos para você colocar no seu tabuleiro e também com as cartas que você coloca embaixo do tabuleiro, suas ações vão ficando mais fortes. No final da partida você está fazendo ações de força 4, força 5. Algumas não faz sentido, como a ação de estudo, por exemplo. Não faz sentido você fazer uma ação mais forte do que 3, porque o máximo que dá para fazer é 3, já que você não pode quebrar também a força da ação. Mas ações como trabalho, tecnologia, viagem, fazem sentido você fazer ações mais do que 3, porque você pode andar isso tudo nas trilhas. E também, é um jogo que tem diversos caminhos para você seguir. Só você olhar por esse sentido da força das ações, você pode, em um jogo, fortalecer muito a sua ação de trabalho. E em outro jogo, fortalecer muito a sua ação de viagem ou de tecnologia. Então você consegue fazer composições do seu jogo diferente de partida para partida. Fora isso, ele tem diversas peças no tabuleiro que são sorteadas. Então muda muito os objetivos finais de jogo, os próprios mestres que você recebe, que você, obviamente, a melhor forma de você usar eles é fazendo draft, depois que você já jogou uma vez, porque aí você consegue casar os mestres que tenham mais a ver um com o outro, né? Tenham mais sinergia entre eles. E também peças de ação, né, de efeitos, elas mudam de posição e mudam de jogo para jogo. Então, uma variedade grande de possibilidades que você pode fazer nesse sentido. A ação de estudo me parece ser uma ação que você vai acabar fazendo todos os jogos, porque é muito interessante você fechar as colunas e linhas de livros no seu tabuleiro para que você ganhe os pontos de vitória a cada rodada. Isso vai te dando ali
uma soma de pontos ao longo do jogo muito grande que pode determinar ali o vencedor do jogo. Se você conseguir otimizar bem essas suas ações de estudo e fechar o quanto antes essas coluninhas, você vai ganhando muito ponto ao longo do jogo. Então esse, para mim, é o principal fator que me agradou no Newton. O fato de você ter pontos progressivos ao longo do jogo e também as suas ações irem ficando mais fortes e você podendo fazer coisas que vão te dar mais pontos ao longo do jogo. Achei a sacada de você tirar uma carta do seu baralho e tacar para baixo muito legal, porque não é uma decisão simples. Porque quando você joga a carta para baixo, você perde o benefício que tem em cima. E muitas vezes esse benefício ele serve como pré-requisito para você ativar ou um espaço na sua estante ou um objetivo final de jogo. E muitas vezes, quando você for começar já as suas primeiras partidas, você se esquece que você tem que jogar uma carta para baixo e você quer fazer suas melhores cartas na rodada e quando você chega no final da rodada, fala: ih, eu vou ter que colocar uma delas embaixo do tabuleiro, perdi essa carta. Compre uma carta de aula o quanto antes para que você tenha duas no baralho e aí sim você possa jogar uma embaixo do tabuleiro para poder continuar fazendo essa ação e fazendo ela mais forte. As cartas de nível 2 e nível 3 são muito fortes. As cartas de nível 3, a ação especial que ela tem em cima dela, podem te criar uma engine de pontos também. Então você também tem esse caminho para seguir. Se você conseguir montar um jogo bem ajeitadinho nesse sentido, você consegue ter cartas que quando você faz, pague 3 moedas para colocar um livro na estante. E essa ação ainda tem a ação básica para você fazer. Então você praticamente está fazendo 2 ações aí. Mas para isso você tem que ter uma receita de moeda, que é um recurso escasso no jogo, que você basicamente vai conseguir através da trilha de trabalho. Então não é simples montar essas engines, mas existe como possibilidade no jogo. Que isso também me agrada bastante, é uma característica forte do Lorenzo, por exemplo, que tem aqui. Assim como o Lorenzo, o nome do jogo é simplesmente uma carta de mestre, não tem muito a ver ali com o jogo, você não está... não é a vida do Isaac Newton, sabe? Um dos mestres é esse e ele tem lá o benefício dele. Os mestres são cartas muito fortes. Se você conseguir conciliar bem as ações de bônus que o mestre te dá, você consegue fazer combos incríveis. Baixei um mestre, com esse mestre ele me habilitou outra ação, que eu fiz essa ação e abri outro mestre e esse mestre ativou isso daqui. Então você vai criando combos absurdos com as cartas de bônus de mestre. Então assim, para quem gosta de euro, que você vai ficando mais forte ao longo do jogo, com possibilidades de engines de ponto e também alguns combinhos, você vai gostar desse jogo. Eu acho que assim, já para criar uma certa polêmica aí, vou comparar ele e o Lorenzo. Me parece que o Lorenzo é mais jogo. Pelo que eu joguei até agora do Newton, eu colocaria o Lorenzo acima do Newton. Porque eu acho que o Lorenzo ele tem mais possibilidades de variedade de caminhos para você seguir, principalmente nas engines de ponto. Você pode fazer engines diferentes a cada jogo. No Newton, basicamente o que você está fazendo é escolhendo quais ações você quer ficar mais forte naquela partida. E, por causa disso, qual setor do mapa você está ativando mais frequentemente com mais força. Como o Lorenzo ele tem mais cartas lá na torre e tudo mais, você consegue ter uma variedade maior aí de possibilidades. Então, coloca o Lorenzo num patamar acima do Newton. Considera o Newton ainda assim um jogo muito bom. Acho que o Luciani ele está acertando muito nos jogos que ele está fazendo. E outra coisa, esse jogo ele está anunciado como lançamento de Essen. Então ele já foi anunciado como lançamento aqui no Brasil antes do lançamento dele lá fora. Quando esse jogo chegar aqui no Brasil, vai ser basicamente lançamento simultâneo que o exterior. Então isso é um ponto muito interessante a ser destacado aqui. Um parabéns para a MeepleBR de ter conseguido essa agilidade. Acho que a gente está amadurecendo bastante em nível de lançamentos no jogo, até mesmo vendo esse ponto com lançamentos simultâneos. Então fica aí a recomendação do Newton, se você gosta de jogos desse estilo.
vídeo de regras já está no ar para você conhecer e logo um gameplay para você ver o fluxo da partida também, beleza? Então, gente, segue o Coelho nas redes sociais, assina o canal aqui, comenta o que você achou do Newton. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.